Então, pessoal, boa noite. Essa aqui é mais uma das nossas aulas relacionada a planos fotográficos. Importante a gente lembrar da aula passada sobre os elementos principais do nosso trabalho, que foram o objeto, a luz, esses dois como essenciais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os planos fotográficos, que é a sequência daquela nossa primeira aula. Hoje nós temos como objetivos apresentar o conceito de plano fotográfico e a finalidade dele, conhecer os planos fotográficos e como é que eles são gerados, e reconhecer os planos fotográficos na fotografia de revistas, jornais, talvez até do cinema. Aplicar os conceitos em atividades práticas. Então vamos lá. Bom, o que são planos fotográficos? Os planos fotográficos são os enquadramentos que a gente usa para fazer a fotografia. Então, a posição que a sua câmera foca o objeto, a distância, o objetivo dela vai fazer com que a gente tenha o plano fotográfico. Bom, esses planos fotográficos eles são divididos em alguns tipos, como paisagem, primeiro plano, plano americano, plano médio e close-up. Você pode encontrar em outros professores ou em técnicos de fotografia mais planos do que esse. Mas esses cinco, eles resumem bem aquilo que a gente vai fazer para aproveitar. E aproveitar o nosso trabalho, né? Mas você vai observar que talvez você já faça muitos desses com o seu celular, ao fazer uma fotografia de alguma coisa, ou o ambiente onde você esteja. Vamos lá. Bom, os planos fotográficos, eles contribuem para que o fotógrafo desenvolva sua capacidade criativa. Neles são colocados os elementos da composição em que ficam ao critério do fotógrafo. Bom, à medida que você organiza o que você vai fazer, então você desenvolve essa sua capacidade de criação também. E nesses planos fotográficos são colocados os elementos da composição que ficam ao critério do fotógrafo. Então é você, o fotógrafo, que vai escolher o plano ideal para a sua fotografia. Importantíssimo, lembre-se, sombra, objetos, qualidade da câmera são importantes, né? Luz também. Mas nada substitui a capacidade criativa do fotógrafo. Então é você que é essencial nesse trabalho. Vamos adiante. Bom, apresentando os planos para você. O plano paisagem. Observe bem essa foto. Nessa foto nós temos aqui do nosso lado direito um semáforo, mais aqui um poste, depois um prédio, depois do lado esquerdo uma edificação um pouco mais distante. Mas no centro da foto nós temos a fachada de uma igreja, uma estátua de um Cristo Redentor e uma palmeira. A gente observa que esse Cristo Redentor aqui, ele está em um espaço. A gente consegue identificar o espaço onde ele está. É isso que caracteriza o plano paisagem. É quando a gente percebe o objeto e o contexto onde ele se encontra, de maneira bem abrangente. Esse é um distanciamento, de certa forma, próximo, mas ele pode ser mais adiantado ainda, como, por exemplo, a fotografia de uma praia, de uma montanha, de um ambiente onde você vai e você pega todo o pessoal que está numa festa, por exemplo. Então, geralmente o plano paisagem, chamado de plano geral, né? É o plano mais abrangente possível, onde os objetos eles são observados, mas a gente não percebe muitos detalhes. Você não percebe detalhes do rosto, detalhes das vestimentas, detalhes do rosto das pessoas, não. Você percebe o todo. Você sabe que esse objeto está em um campo, né? Aqui mais alguns exemplos de plano paisagem. Mais um dessa estátua, dentro de um campo que é uma praia ao fundo e aqui uma espécie de praça. E esse plano desse lago, né, junto dessa rocha e dessas plantas. Então você tem ao fundo um enevoado. Você percebe aqui nesse caso também mais um exemplo de plano de paisagem. Existem também planos que a gente chama de plano americano. O plano americano é um plano chamado de 3/4. Como é que é feito? Você imagina uma pessoa, e se você dividisse o tamanho dessa pessoa em 4 partes iguais, então seria dos pés até os joelhos, do joelho até a cintura, da cintura até perto do pescoço e do peito para cima você teria a última parte. 3/4 quer dizer que você elimina uma parte dessas. Em geral, a gente elimina a parte de baixo, ou seja, dos pés até os joelhos. Ou seja, a imagem fica mais próxima de você. Aqui nós temos dois exemplos, aqui no caso sentado com uma estátua, e encurtou o tamanho do objeto,
Mas aqui também com esses bois, a gente encurta um pouco o objeto para aproximá-lo. Está aqui outro exemplo de plano americano, que é no caso dessa moça fotografada aqui. Ela fica mais próxima, você consegue perceber alguns detalhes da expressão facial que ela tem, assim como esse rapaz, né? Você percebe também alguns detalhes da face dele, né? E ele está encaixado em um ambiente, mas você percebe ele muito mais próximo de você. Esse é o plano americano. O plano médio. O que é o plano médio? Lembra dos tamanhos que eu falei para vocês? Então, o plano médio é a gente pega a pessoa da cintura para baixo, ou o objeto pela metade. Né? Então, nós temos aqui essa moça fotografada da cintura para cima, assim como esta outra. Temos mais algum? Não, nesse momento não. Então, nós vamos soltar. Nesse caso aqui, a gente tem agora o primeiro plano. O que é o primeiro plano? O primeiro plano é quando a gente destaca o objeto. O que é que eu quero mostrar? Nesse caso aqui, dessa moça, destaca-se o rosto dela. Não se quer mostrar o que é que ela está vestindo, aonde ela está, o que é que ela está fazendo. Quer se mostrar o quê? O rosto. Então, esse é um destaque. Por isso que a gente chama de primeiro plano. Assim como também, no caso dessa bicicleta, não se quer mostrar o guidão, não se quer mostrar mais nada, só o parafuso. Não interessa onde ele está, interessa que ele fica mais visto. Esse aqui é o primeiro plano. Aqui mais uns exemplos de primeiro plano, como essa borboleta e essa fruta. E mais outros dois exemplos aqui de primeiro plano, com essas flores, né, e esse brinquedo. E primeiríssimo plano, ou close-up, o que é isso? Primeiríssimo plano, ou close-up, é o plano em que a gente destaca muito mais alguma coisa. Por exemplo, no caso, o rosto, o olho dessa menina, ele foi destacado aqui mais do que tudo o que compõe o rosto dela. Então não interessa muito aqui quem ela é. Interessa o olho. O olho é o que quer ser mostrado com todos os detalhes. Ainda poderia se aproximar mais? Claro. Então quanto mais aproximado, mais fechado ou mais close-up, como a gente chama. Então nós apresentamos os 5 planos para vocês. Paisagem, médio, americano, primeiro plano e close-up. Agora a gente vai ver alguns exemplos para poder continuar essa explicação. Observe aqui, nessa foto de comida, e a gente vê muitas fotos de comida, por exemplo, no Instagram, em propaganda de restaurantes, né? Nessa foto de comida, interessa muito mais mostrar para você todos os elementos que estão presentes aqui. O abacaxi, os morangos e tal. Então, essa é uma foto que a gente chama de primeiro plano. Aqui nós temos uma foto de paisagem, e aqui é muito óbvio, né? Claro que todo mundo vai chamar isso aqui de uma paisagem, mas é uma foto de paisagem que a gente tem essa moita aqui logo no começo, chamaria de primeiro plano da foto, mas aqui mais no segundo plano o restante do elemento. Então a gente percebe que é uma foto de paisagem. Aqui mais uma foto em que a gente tem alguns aspectos interessantes. A gente percebe o objeto aqui, que é no caso o rapaz, dentro de um contexto, né? É mais um plano de paisagem. Aqui nós temos uma foto de primeiro plano, onde a gente destaca bastante esse chocalho que está aqui presente, né? Com vários detalhes dele, assim como o rosto dessa garota, né? Que é uma foto de primeiro plano também. Aqui nós temos uma foto aqui de primeiro plano, mais uma foto de primeiro plano. E aí a gente vai para a nossa atividade como parte final. Que atividade é essa? Você vai pesquisar sobre como surgiu a fotografia. É importante demais que você saiba como a fotografia surgiu e por que a gente faz fotografia. Faz parte do nosso contexto de desenvolvimento da humanidade. Então pesquise sobre a história da fotografia, como surgiu até os momentos atuais, e faça uma linha do tempo, explicando as transformações da fotografia até os dias de hoje. Para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma linha do tempo. Como é que essa linha do tempo está organizada? Em 2002, havia uma rede social chamada LinkedIn, que tinha uma finalidade. Em 2004, foi fundada uma outra chamada Facebook, que tinha outra finalidade. Já em 2005, o YouTube, né, com outra finalidade. Mais tarde surgiu o Twitter, em 2006, que tem uma outra finalidade que está escrito aqui. Depois tem o Tumblr, né, que tem mais outra finalidade em 2007. Mais tarde, em 2007, também o Instagram e o Pinterest, também em 2007. Então, você vai observando que cada um deles surgiu em um determinado momento e cada um deles tem uma descrição. Uma linha do tempo é isso, o tempo passando
e as coisas acontecendo, como estão pontuadas aqui. Então, o que é que você deve fazer? Você deve, aqui nessa parte superior, você deve dizer o que aconteceu. Por exemplo, surgiu a máquina de fotografia colorida. Aqui você deve colocar o ano e aqui embaixo você deve fazer uma descrição. Se houve alguém que descobriu, quem foi que fez, se alguma coisa foi relatada, né, de maneira assim muito forte, como por exemplo a primeira fotografia do espaço, né, feita por um satélite, coisas assim. Então você deve fazer um destaque e vai colocando ano a ano o que aconteceu de forte, de marcante. É provável que você pule décadas para isso, mas é interessante que você faça a sua linha do tempo até os tempos atuais, tá bom? Passando adiante, nós temos uma parte prática, né? Nós vimos o seguinte, nós vimos 5 planos fotográficos. Trabalhamos já, falamos um pouquinho sobre a importância da luz e a importância da situação em que você vai colocar os objetos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher um modelo, um objeto, uma pessoa, um animal, alguma coisa que você vai utilizar como modelo para sua fotografia, e você deve fotografar esse modelo nas posições e nos ângulos que nós apresentamos ao longo dessa aula. O que é que você deve fazer? Para cada plano que você colocar, por exemplo, plano médio, você deve fazer 2 fotos do mesmo objeto. Para cada plano que você colocar, você pode fazer inclusive trocas de objetos, se você quiser, para não ficarem todas as fotos iguais de um mesmo objeto, tá bom? Então você deve fazer as suas fotografias e deve depois postá-las no Google Classroom. Aqui a gente tem mostrando os critérios que vão ser avaliados, né? Se você realizou sua atividade, observe bem os níveis em que a gente colocou essa avaliação. No desenvolvimento da criação, observe bem o que vai ser avaliado e quanto vale cada situação. E a responsabilidade, né? Que é também um elemento essencial para que você faça seu trabalho direitinho. Então, agradeço demais a sua presença, espero ter ajudado você, espero contribuir para que você tenha um bom aprendizado. Felicidades, até a próxima.